Este ano, os candidatos que concorreram às eleições precisaram ficar mais atentos devido às novas regras que foram estabelecidas. Entre elas, a prestação de contas, que ficou mais rigorosa. Para estarem aptos à diplomação, os candidatos são obrigados a fazer a prestação de contas das despesas geradas desde o período pré-eleitoral. A diplomação dos vereadores e do prefeito eleito acontece no próximo dia 19 de dezembro no Sesc de Guarapari. Dos 17 vereadores, apenas um ainda não teve suas contas aprovadas pelo Ministério Público, o que, segundo o promotor, não gera empecilho para a diplomação. A vereadora Rosângela, o nosso parecer foi pela desaprovação das contas, em razão de algumas irregularidades que foram observadas, irregularidades essas que não são passíveis, né, de não serem observadas. Então, elas geram a desaprovação das contas, porém, a Rosângela, pela atualização de hoje, ainda não teve as contas julgadas pela Justiça. No caso do prefeito eleito, Edson Magalhães, ele explica que existe um processo de impugnação, mas que foi apresentada a prestação de contas do candidato dentro do prazo determinado. Eu recebi o processo hoje, né, e o processo de prestação de contas do prefeito, ele veio junto com o processo de uma impugnação que foi feita. Então, isso tudo tem que ser analisado. Todos os processos relativos aos candidatos eleitos, eles têm que estar julgados até o dia 16 de dezembro. O promotor eleitoral explica que os candidatos que tiverem contas rejeitadas assumem, mas serão alvo de investigação do Ministério Público, podendo, inclusive, perder o cargo. Quando o candidato tem a conta aprovada com alguma ressalva ou tem as contas rejeitadas ou desaprovadas, né, esse processo, depois, ele é encaminhado para o Ministério Público Eleitoral para que a gente faça uma análise dessas irregularidades, o que pode vir a gerar uma ação de impugnação de mandato, né? Uma ação para impugnar a diplomação, cassando o diploma, se for o caso, né? O que redundaria na perda do mandato. A vereadora eleita Rosângela Loyola disse que apresentou todas as informações necessárias e que não tem conhecimento das contas em análise.